Boa tarde, sejam bem-vindos ouvintes da Rádio JC Guaçucê e que o Espírito Santo ilumine a nossa tarde de sábado e proteja as nossas famílias. Nós estamos vivendo num momento de pandemia e que nossas famílias sejam iluminadas com saúde. Hoje é 29 de maio de 2021, em Guaçucê, 14 horas. Eu sou a Márcia Cândido e a partir de agora passamos a apresentar o nosso programa Conhecendo a Igreja. E hoje, meus irmãos, nós temos como tema os apelos da Mãe de Deus. Rezemos então ao Espírito Santo, invocando a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora o José dará continuidade ao programa. Boa tarde, José Rodrigues. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. E hoje teremos como tema os apelos da Mãe de Deus. Vamos falar um pouco, resumidamente, sobre as aparições marianas. E como base para este programa temos o texto retirado do site da Aletheia e também do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Também teremos o Catecismo da Igreja Católica, Então vamos ao que a Mãe de Deus nos chama e nos pede, Primeiro vamos dar início com a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos do 46 ao 56. E Maria disse: Minha alma exalta o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Eis que de agora em diante todas as gerações me considerarão feliz, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. Seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Ele agiu com a força de seu braço, dispersou os arrogantes de coração, derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, como tinha dito a nossos antepassados em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Então está aí a passagem do Magnífica, Lucas capítulo 1, versículos do 46 ao 56. Então o que o Catecismo nos diz acerca da Virgem Maria? Eu vou ler apenas 3 parágrafos para que a gente possa ir para os textos das aparições. No parágrafo 484 tem como título: Concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Então diz o seguinte: a anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos, isto é, o cumprimento das promessas e das preparações. Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente a plenitude da divindade. A resposta divina à sua pergunta: como se fará isso, se não conheço homem algum? É dada pelo poder do Espírito. O Espírito Santo virá sobre ti. No 487, tem como tema Nascido da Virgem Maria.
O que a fé católica crê acerca de Maria funda-se no que ela crê acerca de Cristo. Mas o que a fé ensina sobre Maria ilumina, por sua vez, sua fé em Cristo. No parágrafo seguinte, Deus enviou seu Filho, mas para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu Filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Está lá em Lucas capítulo 1, versos 26 a 27. Então quis o Pai das misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Então, e aí o catecismo continua a falar de Maria nos parágrafos seguintes, 489, 490 e por aí vai falar dos dogmas da Virgem Maria, Imaculada Conceição, a virgindade perpétua de Maria, a maternidade divina de Maria e por aí vai, E a Assunção da Virgem Maria. São os 4 dogmas. As verdades de fé acerca da Imaculada Conceição. Então vamos às aparições. É inegável que a devoção à Virgem Maria esteja estendida pelo mundo inteiro. Assim o revelam suas inumeráveis invocações e também os abundantes testemunhos sobre sua mediação a favor daqueles que a invocam com grande fervor. Dentro deste fenômeno mariano, o que mais chama a atenção são suas aparições. Mais de 2.000 aparições registradas em todo o mundo, segundo o site de Miracle Hunter. De acordo com o website, a primeira aparição da Virgem Maria, da qual se tem dados, é a da Nossa Senhora do Pilar de Saragoça, na Espanha, que apareceu ao apóstolo Tiago o Maior, às margens do rio Ebro, no ano 40 depois de Cristo. E aqui, meus amados irmãos, eu faço um parêntese. Aqui foi uma bilocação, pois a Virgem Maria ainda estava viva. O certo é que, diante destes acontecimentos, a Igreja Católica sempre foi muito prudente e de todas as aparições marianas, o Vaticano somente reconheceu 16 e 28 contam com a aprovação dos bispos locais. Prudência que está muito bem explicada no Catecismo da Igreja Católica, onde se expõe ao longo dos séculos. Houve revelações chamadas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Estas, no entanto, não pertencem ao depósito da fé. Sua função não é a de melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas a de ajudar a vivê-la mais plenamente em uma certa época da história, guiado pelo magistério da Igreja. Os sentidos fiéis sabe discernir e acolher o que nestas revelações constitui uma chamada autêntica de Cristo ou de seus santos à Igreja. Tal como se expõe no website de Miracle Hunter, durante o Concílio de Trento se estabeleceu que o bispo local é a primeira e principal autoridade para julgar a autenticidade de uma aparição mariana. Quer dizer, se reconhece
que sua mensagem não é contrária à fé ou moral, e a Virgem Maria pode ser venerada de uma maneira especial. Aqui a aprovação do Vaticano não é necessária para assinalar que a aparição é autêntica, mas depois de uma aprovação episcopal, este pode realizar uma declaração oficial ou, após um tempo, efetuar uma visita papal, coroando a imagem ou presenteando com uma rosa de ouro. Entre as aparições marianas que contam com o reconhecimento da Santa Sé, se encontram o da Virgem de Guadalupe, no México, fato ocorrido em 1531, a de Nossa Senhora de Siluva, na Lituânia, 1608, a Virgem da Medalha Milagrosa, na França, 1830, Nossa Senhora de Sion, em Roma, Itália, 1842, a Virgem de La Salette, 1846, e Lourdes, 1858, na França, Nossa Senhora de Getxaldi, na Polônia, 1877, a Virgem de Fátima, em Portugal, em 1917, e a Mãe do Mundo de Queberro, Ruanda, 1981. São algumas que já foram aprovadas pela Igreja, né? Então vamos falar um pouco sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Em 1531, os missionários espanhóis, franciscanos e dominicanos evangelizavam os índios maias e astecas no México e tinham muita dificuldade nessa missão porque esses índios eram idólatras e ofereciam aos seus muitos deuses sacrifícios humanos de milhares de rapazes e de virgens nos altos das muitas pirâmides que podem ser vistas ainda hoje no México. Um sacerdote cortava fora o coração da vítima com uma faca de pedra pouco afiada e a oferecia aos deuses. Nesse ano, a Virgem Mãe de Deus apareceu ao piedoso índio São João Diego, na colina de Tepeyac, perto da capital do México. Com muito carinho, ela pediu que ele fosse ao bispo pedir-lhe que, nesse lugar, construísse um santuário em sua honra. Dom João de Zumárraga, primeiro bispo do México, franciscano vindo da Espanha, retardou a resposta a fim de averiguar cuidadosamente o ocorrido. Quando o índio, movido por uma segunda aparição e nova insistência da Virgem, renovou suas súplicas em lágrimas, ordenou-lhe o bispo que pedisse a Nossa Senhora um sinal de que a ordem vinha realmente da grande Mãe de Deus. Então Nossa Senhora enviou ao bispo o conhecido sinal milagroso das rosas. Ela disse ao índio: filho querido, essas rosas são o sinal que você vai levar ao bispo. Diga-lhe em meu nome que nessas rosas ele verá minha vontade e a cumprirá. Você é o meu embaixador e merece a minha confiança. Quando chegar diante do bispo, desdobre a sua tilma, que é o manto do indígena naquela época, e mostre-lhe o que carrega, porém só na presença do bispo. Diga-lhe tudo o que viu e ouviu, nada omitindo. Essas rosas só davam em Castela, na Espanha, de onde era procedente o bispo. João Diego obedeceu e, ao despejar as flores perante o bispo, eis que surge no seu manto a linda pintura milagrosa de Nossa Senhora, tal como ela lhe apareceu. O bispo acompanhou João ao local designado por Nossa Senhora. O ícone de Nossa Senhora de Guadalupe é repleto de sinais milagrosos. Até hoje, os cientistas não conseguem explicá-lo. Não sabe que produto tingiu o manto e não é deste mundo. A fama do milagre espalhou-se rapidamente por todo o território. Os cidadãos, profundamente impressionados por tão grande prodígio,
procuraram guardar respeitosamente a santa imagem na capela do Paço Episcopal. Mais tarde, após várias construções e ampliações, chegou-se ao templo atual. Em 1910, o Papa São Pio X proclamou Nossa Senhora de Guadalupe padroeira da América Latina, e em 1945, o Papa Pio XII a proclamou Imperatriz da América Latina. A partir dessas aparições de Nossa Senhora em Guadalupe, os missionários passaram a evangelizar os índios em massa. Mais de 7 milhões foram batizados em poucos anos, e o México é hoje o país que mais católicos tem, 94% da população. Então está aí um resumo, da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. A aparição de Nossa Senhora de La Salette, há 171 anos, isso em 2016, essa postagem do professor Felipe Aquino. Nossa Senhora apareceu às crianças Melanie e Maxime, os dois videntes, que viram uma grande luz, dentro da qual viram a Virgem Maria. Foi na manhã do dia 19 de setembro de 1846, quando Maxime e Melanie cuidavam do gado no morro de La Salette, na França. A França foi um país privilegiado com 3 aparições, e hoje a apostasia é geral lá, infelizmente. Maxime contou o que em seguida aconteceu. Nossas vacas beberam e se dispersaram. Fatigado, me deitei sobre a grama e dormi. Alguns instantes depois ouvi a voz de Melanie, que me chamava. Maxime, vem logo, vamos ver onde estão as vacas. Eu me levantei de um pulo, peguei meu bordão e fui atrás de Melanie, que era minha guia. Atravessamos o riacho e subimos rapidamente a encosta de um montículo. Do outro lado, percebemos que os animais repousavam. Voltamos para o banco de pedra onde tínhamos deixado nossas merendas, quando de repente Melanie parou. O bastão caiu de suas mãos e, espantada, ela voltou-se para mim dizendo: está vendo lá embaixo essa grande luz? Essa luz diante da qual a do sol parece pálida, parecia-se entreabrir, e percebíamos no seu interior a forma de uma dama ainda mais brilhante. Ela tinha a atitude de uma pessoa profundamente aflita. Estava sentada sobre uma das pedras do banquinho, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto coberto com as mãos. Embora estivéssemos a uma distância de uns 20 metros, ouvimos uma voz doce, como se saísse de uma boca próxima de nossos ouvidos, que dizia: avançai, meus filhos, não tenhais medo. Estou aqui para vos anunciar uma grande notícia. O temor respeitoso que nos tinha contido desvaneceu-se. Corremos até ela, como indo a uma boa e excelente mãe. Agora o relato de Melanie. O vestido da Santíssima Virgem era branco, prateado e todo brilhante. Não tinha nada de material, estava composto de luz e de glória variante e cintilante. Na terra não há expressões nem comparação para usar. Então, tudo na Santa Virgem me atraía poderosamente e me inclinava a adorar e amar meu Jesus em todos os estados de sua vida mortal. A Santa Virgem tinha uma belíssima cruz pendurada no pescoço. Essa cruz parecia ser dourada, mas digo dourada para não dizer que era folheada a ouro. Sobre esta cruz brilhantíssima havia um crucificado. Era Nosso Senhor com os braços estendidos sobre a cruz. A Santíssima Virgem tinha 2 correntes, uma um pouco mais larga que a outra. Da mais estreita estava pendurada a cruz a qual me referi. Essas correntes
eram raios de glória, de grande brilho, que não é fixo, mas faiscante. Então aí está um pequeno relato dos dois videntes de Nossa Senhora de La Salette, Nossa Senhora de Fátima. No dia 5 de maio de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XV convidou os católicos do mundo inteiro para se unirem em uma cruzada de orações para obter a paz com a intercessão de Nossa Senhora. 8 dias depois, a Beatíssima Virgem dava aos homens a sua resposta, aparecendo a 13 de maio a 3 pastorinhos portugueses, Lúcia, de 10 anos, Francisco, de 9 e Jacinta, de 7. A Senhora marcou com eles encontro naquele mesmo lugar, um lugar espaçoso e descampado, denominado Cova da Iria, para o dia 13 de todo mês. Lúcia, a maiorzinha, recomendou aos primos para não contarem nada, mas Jacinta não soube guardar o segredo. E no dia 13 de junho, os 3 pastorinhos não estavam mais sozinhos no encontro. E aí ela vai continuar aparecendo até 13 de outubro, quando acontece o milagre do sol. E nessa aparição, como nas outras, a Virgem Maria faz sempre um chamado à conversão, à oração, à confissão, ao sacramento da confissão, ao sacramento da Eucaristia, missa diária, missa dominical, né? E também faz um alerta e pede um alerta e um pedido para rezar o Santo Terço em família, para rezar o rosário pela paz no mundo, e que se rezassem e atendesse o pedido dela, a guerra iria acabar. Mas no final, quando o povo não atendeu, não se converteu como ela pediu, veio a Segunda Guerra Mundial. Em Lourdes, agora vamos fazer um passeio de novo na França. Em Lourdes, a aparição de Nossa Senhora a Santa Bernadette Soubirous. Bom, meus irmãos, aquele abraço especial para vocês que estão sempre em sintonia na Rádio JC Guaçucê e também no nosso programa Conhecendo a Igreja. Para você que está sempre ligadinho na nossa programação, logo após o nosso programa teremos Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. E hoje o nosso alô especial vai para os ouvintes: Maria Bonfim, Nelly Aparecida, Josimar Luiz, Romana Narciso, Maria Clemente, Vanderlei, Ana Lúcia Freitas, Lucinéia Fátima, Joninha Ferraz, Luiz Alves, Francisco Barros, Maria Pereira de Barros, Evani Terezinha, Ronaldo Barbosa, Gracinha em Parambu, Odaísa em Parambu, Ana Lúcia Silva em São Paulo, Edmilson Teixeira, Francisco José Jacinto Soares, Maria das Neves Lima em São Paulo, Marileide Santos, conhecida como Leda, lá em Guarulhos, São Paulo. Obrigada, Leda, pela participação. Igor Lima Josino, em São Paulo. Edson Cândido. Eva Paz Borges, em Guarulhos, São Paulo. E Jardel Filho, também em Guarulhos, São Paulo. Obrigada a todos pela participação e pelo carinho. E o nosso abraço especial também vai para os aniversariantes da semana. Marineide Lopes, em Guaçucê. Perpétua Lopes em Guaçucê, Elisa Rodrigues, Bonfim Vieira, Guilherme Lopes, Marcelo de Apaminondas, Rafa Soares e a minha querida sobrinha Tamires, que mora lá em Portugal. Parabéns e que esse dia seja para vocês repleto de felicidade, de muita alegria, por esse belíssimo presente que vocês estão recebendo, né? Cada dia vivido é um presente maravilhoso que Deus nos dá. Um forte abraço a todos e um feliz aniversário. Escutaremos, meus irmãos, Deus fez Maria com a irmã Kelly Patrícia. Mas continue ligadinho na Rádio JC Guaçucê. A gente volta já já.
Quem é esta que avança como a aurora, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Quem é esta que avança, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Só em ti, quando em dor mergulhado, acha alívio infeliz pecador. Tu dominaste o pecado, Virgem Mãe de Jesus Redentor. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Maria. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Quem é esta que avança, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Tu pisaste a cerviz alterosa da serpente inimiga infernal. Deus te fez sem igual, poderosa pra ruína completa do mal. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Maria. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Maria. Então vamos dar continuidade à aparição de Nossa Senhora a Santa Bernadette Soubirous. Sim, Mãe querida, tu baixastes até a terra e apareceste a humílima menina. Tu, Rainha do céu e da terra, quiseste escolher-me porque eu era o que de mais frágil havia no mundo, disse em uma ocasião Santa Bernadette Soubirous, a vidente da Virgem de Lourdes, e cuja festa se celebra neste dia 16 de abril. Santa Bernadette nasceu em 7 de janeiro de 1844. Em Lourdes, França, recebeu como nome de batismo Marie Bernard, mas costumavam chamá-la pelo diminutivo, Bernadette. Sua família padeceu a mais absoluta pobreza. Bernadette ficou sob responsabilidade de sua ama, que a enviou ao pastoreio de ovelhas, mas isso dificultava que ela se preparasse para receber a primeira comunhão. Era a única menina de quase 14 anos que não tinha recebido a Eucaristia. Como era muito boa pastora, obrigavam-na a cuidar mais tempo das ovelhas. Mais adiante pediu aos seus pais para voltar para casa, porque queria receber a primeira comunhão. E seus pais aceitaram. Com este desejo é que lhe aparece a Virgem de Lourdes, que chamava a si mesma a Imaculada Conceição. Depois das aparições, a humilde jovem se manteve simples e modesta, sem procurar agitação nem popularidade. Recebeu sua primeira comunhão em 3 de junho de 1858, no dia de Corpus Christi daquele ano. Então, a Virgem aparece a Santa Bernadette. Bernadette era uma jovem que não sabia falar o francês, falava apenas um dialeto. Muito doente, bem frágil,
da saúde. E aí Nossa Senhora aparece a ela na gruta lá em Lourdes, né? E aí revela um segredo que nunca foi revelado, porque Nossa Senhora pediu o segredo, que guardasse em segredo. E ela guardou. Também Nossa Senhora revelou a verdade sobre o dogma da Imaculada Conceição, proclamado 4 anos antes. Vamos agora para a aparição de Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré, também em Paris, na França. A Virgem apareceu sobre um globo, pisando uma serpente e segurando nas mãos um globo menor, oferecendo-o a Deus num gesto de súplica. Este globo que vês representa o mundo inteiro e especialmente a França e cada pessoa em particular. Os raios são o símbolo das graças que derramo sobre as pessoas que me as pedem. Os raios mais espessos correspondem às graças que as pessoas se recordam de pedir. Os raios mais delgados correspondem às graças que as pessoas não se lembram de pedir. Manda cunhar uma medalha por este modelo. As pessoas que a trouxerem indulgenciada receberão grandes graças, comumente se a trouxe ao pescoço. Hão de ser abundantes as graças para as pessoas que a trouxerem com confiança. Um dos mais valiosos presentes da Santíssima Virgem para a humanidade foi dada em 27 de novembro de 1830, por meio de Santa Catarina Labouré, humilde freira da Congregação das Filhas da Caridade. Isto foi na rua de Lubac, no centro de Paris, na capela da Medalha Milagrosa. É a medalha de Nossa Senhora das Graças que ficou conhecido pelo nome de Medalha Milagrosa. Lembrando que na época a França estava enfrentando uma pandemia e havia muitos morrendo, e nesta aparição Nossa Senhora deu este grande e maravilhoso presente. Também vai apontar o caminho para Jesus, né? E também pedir a conversão, como é de costume. As aparições em Queberro, o aviso e o castigo. Essa é uma aparição que eu comecei a ter conhecimento há pouco tempo, mas muito forte, né? Uma coisa assim de impressionar. Eu assisti um documentário sobre as aparições, onde relatam as visões, o castigo, tudo. Eu vou ler aqui um pouco para vocês. Em muitas manifestações sobrenaturais, Nossa Senhora alerta como mãe sobre a proximidade da punição, mas ela não pode opor-se à justiça divina quando os pecadores não cessam de ofender a Deus. Não correspondendo à advertência, o castigo se descarrega sobre os homens. Então, no dia 28 de novembro de 1981, na localidade de Queberro, em Ruanda, pequeno estado localizado bem no coração da África, no refeitório da escola religiosa que frequentava Afonsine Murmurek, de 17 anos, houve uma voz: minha filha. Julgando estranho esse chamado, a adolescente dirigiu-se ao corredor do edifício e encontra uma linda senhora. Esta aparece toda vestida de branco, com o véu em torno do pescoço, as mãos juntas sobre o peito como em oração. Alfonsine pergunta-lhe: quem é a senhora? E ela responde na língua nativa, que eu não sei pronunciar, vou pronunciar a tradução. Sou a mãe do Verbo. E continua: vim para te acalmar, porque tenho escutado tuas orações. Quisera que tuas amigas tivessem muita fé, porque elas não creem com fé suficiente.
Então inicia-se aí a extraordinária história de uma das poucas aparições do século XX, reconhecidas até agora pela Igreja. Com efeitos das cerca de 400 aparições marianas registradas no século XX, cerca de 12 têm reconhecimento do Vaticano ou dos bispos com jurisdição no local da aparição. Este reconhecimento deu-se em 29 de junho pelo bispo Agostinho Misago, numa missa na Catedral de Gikongoro, na qual estavam presentes outros bispos do país e o núncio apostólico em Kigali, Monsenhor Salvatore Pennacchio. Em tão numerosas aparições, o que Nossa Senhora comunicou? Essencialmente, ela pediu orações, a renúncia ao pecado, o arrependimento, a confissão destes e, ponto importante a ser notado, mostrou as consequências do pecado. Então, a visão que elas tiveram, foram 3, as videntes, né? Alfonsine foi, digamos assim, a principal, a que mais tempo recebeu as aparições. Segundo as jovens, Nossa Senhora apareceu triste, contrariada, verdadeiramente encolerizada. Alfonsine Murmurek contou que a Santíssima Virgem chorava e as 3 jovens foram vistas tremendo, batendo os dentes e caindo por terra como mortas. Disseram elas ter visto um rio de sangue, pessoas que se matavam umas às outras, cadáveres abandonados, sem alguém que os enterrasse, uma árvore toda em fogo, um abismo escancarado, um monstro, cabeças decapitadas. E contaram ter ouvido dos lábios da belíssima senhora envolta num traje esplendoroso frases do tipo: os pecados são mais numerosos que as gotas do mar. O mundo corre em direção à ruína. O mundo está cada vez pior. Então, essa foi a visão que elas tiveram do castigo que veio a se concretizar em 28 de novembro de 1989. Então, a última aparição a última aparição de Queberro, em 28 de novembro de 1989, ocorreu exatamente 8 anos após a primeira. O bispo local nomeou uma comissão médica e outra teológica para investigar os fatos. Então, mas não se operou a conversão dos pecadores como Nossa Senhora pedira, e menos de 5 anos após a última aparição caiu o tremendo castigo sobre aquela infeliz nação africana. Entre abril e junho de 1994, esse foi o cumprimento do castigo. Ocorreu uma onda de massacres cuidadosamente planejada em Ruanda, onde quase metade da população se declarava católica. Foi sendo cultivado sob diversos pretextos o ódio entre as 2 raças principais que compõem o país, a dos Hutus e a dos Tutsis, invocando a morte do presidente do país em um atentado. 30.000 facínoras aglutinados em torno de um partido lançaram-se numa cruel caçada aos adversários. Aldeias inteiras foram massacradas, sendo a maioria das vítimas mortas a machadadas. Tantos corpos foram lançados no rio Cajeira, que este ficou conhecido como Rio de Sangue. Pior, numa terra já devastada por numerosas matanças, as igrejas haviam sido refúgios respeitados, onde as pessoas podiam se proteger para escapar às carnificinas, mas desta vez isto não aconteceu. O próprio santuário edificado em Queberro, repleto de refugiados, aproximadamente 4.000 pessoas, foi cercado pelos milicianos Hutus. Estes lançaram granadas dentro do templo, mataram os sobreviventes a machadadas e queimaram os restos
do edifício sagrado. Então, no decorrer desses 3 meses, milhares de pessoas foram massacradas. Até hoje o número exato é controvertido. Alguns falam em 250 mil, outros chegam a calcular 1 milhão. A cifra mais provável gira em torno de 800 mil mortos. Tem um livro que foi escrito por uma sobrevivente. O título do livro é Sobrevivi para Contar. Então, quem tiver a oportunidade de comprar e conhecer a história desse terrível massacre, este livro conta o que foi este terrível massacre. Então, e no Brasil, você pode até estar se perguntando, Nossa Senhora apareceu no Brasil? Então, nós temos a aparição de Nossa Senhora em Simbres, Pesqueira. E aqui tem uma entrevista concedida pela irmã Adélia, vidente de Nossa Senhora, publicado na Arquidiocese de Olinda e Recife. Então, já após a sua morte, foi publicado esse aviso no site da Arquidiocese. Está sendo velado na capela do Colégio Damas o corpo da irmã Adélia. Ela faleceu na noite deste domingo, de 13 de outubro, no Recife, aos 91 anos. Então, ela vai relatar, a irmã Adélia, a umas crianças que estavam fazendo um trabalho da escola, né? Então, no dia 6 de agosto de 1936, há 75 anos, a vida de irmã Adélia foi transformada pela presença de Nossa Senhora no sítio Guarda, em Simbres, um pequeno distrito de Pesqueira, a 215 quilômetros do Recife. Maria da Luz, nome de batismo de irmã Adélia, viu a imagem de uma senhora coberta com um manto azul e branco que carregava uma criança nos braços. A partir de então, a religiosa das damas da instrução cristã presenciou outras aparições de Nossa Senhora, a última em 1985, quando foi ao santuário e ficou curada de um câncer por graça da santa. As aparições foram testemunhadas pelo secretário-geral da Diocese de Pesqueira, na época, Monsenhor José Kerli. Simbres hoje recebe centenas de fiéis todos os anos que visitam o lugar em busca de graças. Lúcida e com 89 anos, a irmã Adélia é discreta ao falar sobre as aparições, mas aceitou conversar com os alunos repórteres e concedeu essa entrevista exclusiva. Aí ela vai relatar a aparição. Eu desci com minha companheira Maria da Conceição, uma moça pobre que aos 16 anos agregou-se à família da irmã Adélia, para colher mamona. Lá eu me lembrei dos cangaceiros de Lampião que tinham atacado seu Rogério, que era amigo do meu pai. Então a gente teve medo. Aí a gente subiu na pedra que ficava entre 2 coqueiros. Ficamos lá sem saber o que fazer. Então uma disse para a outra: o que a gente faz agora? Não podemos nem descer e nem subir. Meu pai estava longe e não passava ninguém. Estávamos abandonados nas mãos de Deus. Então veio um relâmpago e nesse relâmpago vimos Nossa Senhora. Eu fiquei inundada de Deus. Foi uma graça que Deus me deu. Eu ainda estou esperando uma resposta. Só no céu é que vou saber o que ela quis de mim. Um rapaz aí vai falar aqui de como se deu. A irmã Adélia relatou que no dia 6 de agosto de 36 foi com a amiga mais velha, Maria da Conceição, colher algumas sementes de mamona no sítio. Entretanto, o medo do famoso Lampião, que matava muita gente naquela região nordestina, assustou as duas adolescentes.
de 14 e 16 anos. Então, chegando em casa de 16 anos, que se esconderam no mato, rogando a proteção de Nossa Senhora. Para surpresa delas, viram no alto da serra a imagem de uma mulher com uma criança nos braços. Chegando em casa, Maria da Luz contou à sua mãe o que havia visto. Esta não acreditou. Logo o pai Arthur Teixeira chegou em casa para o almoço e, preocupado que pudesse ser alguém escondido no meio do matagal, foi com as duas meninas ao local. Munido de uma foice, abriu uma picada entre os espinheiros e garranchos. 20 minutos depois chegou ao local da suposta aparição e, para seu espanto, as meninas já estavam lá, sem terem sofrido arranhão algum. Então, o padre fez perguntas para que elas perguntassem a Nossa Senhora e Nossa Senhora respondesse em português, latim e alemão. E Nossa Senhora respondia e as meninas transmitiam ao padre. Essa aparição foi reconhecida e a irmã Adélia já está com processo em andamento de santificação, ou seja, para ser beatificada. Tem também as aparições em Medjugorje, que tiveram início em 25 de junho de 1981, né? As 6 videntes, 6 crianças, Ivanka, Miriana, Vitsia, Ivan, Maria e Yakov. Então, essas aparições cessaram publicamente, mas ainda os videntes têm aparições privadas. A igreja ainda não reconheceu as aparições, porque a igreja só vai se pronunciar após o fim das aparições. Tem também as aparições em Garabandal, que tiveram início em 18 de junho de 1961. As videntes Conchita Gonzalez, Mariloli, já falecida, Maricruz e Jacinta Gonzalez. E aqui essas duas aparições têm uma ligação. Em Garabandal, Nossa Senhora fala de um castigo e também de um sinal. E em Medjugorje há 10 segredos a serem revelados, onde um deles é um sinal milagroso para a conversão dos homens. Em Garabandal se deu um fato interessante. O padre Luiz Maria Andreu teve uma visão e no carro gritou milagre 4 vezes. Milagre, milagre, repetia: que contente estou, que presente me deu Nossa Senhora. E morreu após ter uma aparição de Nossa Senhora e ver a aparição dela. Também tem uma aparição de Nossa Senhora em Anguera, na Bahia, ao vidente Pedro Regis. Nossa Senhora aparece lá desde 1987, em 29 de setembro de 1987 até hoje. 3 vezes por semana Nossa Senhora aparece e dá uma mensagem. Então aí estão algumas das aparições, um resumo, porque não tem como ser diferente, mas vocês podem pesquisar, né? E aqui tem a devoção aos 5 sábados, né? Em reparação, a comunhão reparadora para os 5 primeiros sábados, né? E como é que se dá? Foi revelado à irmã Lúcia em 10 de dezembro de 1925, quando ela estava em Pontevedra, na Espanha. A prática da devoção reparadora dos primeiros sábados do mês, que Nossa Senhora pediu à irmã Lúcia em 1925. E como é que se dá isso, José? Primeiro, reparar o quê? Os pecados cometidos a Nossa Senhora. Então, são 5. As blasfêmias contra a Imaculada Conceição, dogma de fé,
contra sua virgindade, contra a maternidade divina, e os que procuram publicamente infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e o ódio com esta Imaculada Mãe, e os que ultrajem diretamente nas suas imagens sagradas. E quais as condições, como praticar? Primeiro, a confissão. Segundo, a oração do terço. Terceiro, 15 minutos de meditação sobre os mistérios do Rosário. A comunhão. Então, é uma devoção que, se tiver algum padre, algum sacerdote, quiser ver grande crescimento espiritual na sua paróquia, divulgue a devoção, a comunhão reparadora ao Imaculado Coração de Maria, que deve acontecer nos primeiros 5 sábados, um sábado seguidos, né? São 5 sábados seguidos, né? Seguido confissão, oração do Santo Terço, meditar os 15 minutos os mistérios do Santo Rosário e a comunhão reparadora. Então, o que é que Nossa Senhora pede, ou nos pede, e tem nos pedido ao longo dos anos nas suas aparições? Conversão, confissão, se possível semanal, mas no mínimo mensal, comunhão, ou seja, Eucaristia, missa, Santa Missa Dominical, oração do Santo Rosário, penitência, jejum, oração, sobretudo pela Igreja. Então esta é a mensagem de Nossa Senhora para nós. Rezemos uma Ave Maria pela Igreja, pelo Santo Padre, o Papa, pelos bispos do mundo inteiro, pela conversão dos ministros de Deus, dos sacerdotes, dos bispos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como o programa hoje foi maravilhoso, né, meus irmãos? Tudo sobre Maria me encanta. E o hino realmente toca o nosso coração. Mas infelizmente chegamos ao final do nosso programa e eu gostaria de agradecer a todos pela companhia durante essa hora de programa. Que Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana. Lembrando que precisamos nos cuidar, evitar sair de casa sem necessidade, usar a máscara, usar o álcool em gel, né, meus irmãos? Finalizaremos rezando uma oração pedindo a proteção de Nossa Mãe Maria. À vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus, não despreze as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora nossa, medianeira nossa, advogada nossa, com vosso Filho nos reconciliai, ao vosso Filho nos recomendai, ao vosso Filho nos apresentai. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que a vós tem recorrido, implorado vossa assistência e invocado vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, com igual confiança, ó Virgem das Virgens, a vós como mãe recorro e venho a vós, e gemendo debaixo do peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezei as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas ouvi-as favoravelmente e dignai-vos atender-nos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Um forte abraço a cada um de vocês, meus irmãos, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.